Olá! Iremos apresentar para vocês um pequeno documentário sobre o modo reprodutivo e outras características relacionadas ao Simbrancos marmoratus, o mussum. Esse material foi produzido por mim, Matheus Felipe, Tainan Fernandes e Janderson da Silva, como forma de uma atividade avaliativa para a disciplina de Biologia Reprodutiva de Peixes do Centro Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de Pernambuco. E sem mais delongas, deixe-me contar como essa espécie, o mussum, se reproduz. O Simbrancos marmoratus, também popularmente chamado de mussum, enguia do pântano ou cobra d'água, é um peixe de água doce que habita lagos, córregos, brejos, pântanos e rios, podendo sobreviver a longos períodos enterrado na lama. Sua espécie é distribuída em todo o Brasil. É um peixe carnívoro, com hábitos noturnos, alimentando-se de presas vivas, principalmente crustáceos, moluscos e pequenos peixes, mas também ele não descarta insetos, minhocas e algumas matérias vegetais. O mussum apresenta respiração aérea acessória, realizada através de sua câmara bucofaríngea modificada, permitindo à espécie sobreviver em águas pobres em oxigênio e até mesmo fora d'água. Em períodos de seca, vive durante meses enterrado em túneis cavados por eles mesmos, possuindo ainda a capacidade de sofrer reversão sexual. Os machos primários e secundários podem ser distinguidos uns dos outros apenas por diferenças na morfologia gonadal. Os machos primários têm desenvolvimento sexual direto. Os machos secundários eram inicialmente fêmeas com um único ovário. Portanto, quando as fêmeas invertem o sexo e se tornam machos, esses machos secundários também possuem apenas um testículo. E nessa espécie, esse processo está associado à idade e ao comprimento do indivíduo. Nela, 4 tipos sexuais são observados, tais como fêmea, funcional, macho primário, machos secundários e intersexo. Em geral, a reversão sexual ocorre espontaneamente nas espécies gonocoristas e é controlada por fatores genéticos, fisiológicos e comportamentais. Porém, há espécies em que alguns indivíduos podem mudar de sexo sob determinadas condições ambientais como poluição, estresse ou mudanças de temperatura. Portanto, o abuso humano à natureza é um problema para eles. O mussum apresenta uma estratégia reprodutiva sazonal, que aperfeiçoa seu sucesso reprodutivo dentro das condições climáticas do semiárido. Eles têm um processo de acasalamento complexo e não muito bem definido, e durante o período de reprodução, põem seus ovos em tocas que servem de ninhos. É o macho da espécie que constrói e guarda um ninho ou toca, demonstrando ter um comportamento de cuidado parental. E cada ninho pode conter até 30 ovos e larvas em diferentes estágios de crescimento. Isso indica que este peixe produz múltiplas ninhadas ao longo da estação reprodutiva. Entretanto, é difícil dizer qual dos machos constrói o ninho, pois por ser uma espécie hermafrodita, a construção do ninho pode ser feita pelo macho primário ou secundário. O período entre o final da estação chuvosa e início da estação seca marca o período reprodutivo da espécie, apresentando uma estratégia reprodutiva que otimiza seu sucesso reprodutivo nas condições semiáridas. O período reprodutivo do mussum está intimamente relacionado com a pluviosidade, uma vez que a espécie utiliza a chuva como um mecanismo indicador para iniciar a mobilização dos seus recursos energéticos para a reprodução. Essa espécie apresenta um curto período reprodutivo durante a estiagem, com predominância de adultos na estação seca e de juvenis na estação chuvosa, aproveitando o período entre o final das chuvas e o início da seca para se reproduzir. Nessas condições, as fêmeas maduras e prontas para desovar entram nas galerias e túneis e desovam nos ninhos construídos pelos machos.
Essa espécie protogênica apresenta uma contrapartida por serem mais suscetíveis à sobrepesca, já que devem atingir um tamanho máximo para o processo de reversão de sexo. Assim, se a pressão da pesca não permitir que os indivíduos se desenvolvam o suficiente para que ocorra a mudança, isso poderia ameaçar todo o estoque, sendo a principal consequência a mudança de sexo mais cedo do que ocorreria antes, possivelmente comprometendo a fecundidade total da população, já que os indivíduos maiores sofrerão mais com a sobrepesca. A proporção sexual pode mudar devido a diferenças na taxa de crescimento, no comportamento ou na mortalidade das espécies em uma determinada região. A população reprodutiva do mussum ocorreu com finalidade de repor os machos, com isso, estabeleceu um equilíbrio sexual na população. Portanto, as fêmeas adotaram um mecanismo de inversão sexual, gerando assim os machos secundários. Muito ainda não se sabe sobre o comportamento no acasalamento e na reversão sexual. Porém, estudos ainda permanecem ativos para entender a biologia dos peixes teleósteos, assim como o mussum.